Viajar é bom demais, né, gente? Oh, coisa boa. A gente só pensa no descanso, né? Lógico. Afinal de contas, o investimento serve justamente para isso, né? Pra gente descansar, pra gente conhecer lugares, ou se cansar, mas espairecendo a mente, a cabeça, né? Só que muitas vezes, uma falta de cuidado, né? A gente deixou de ver um certo documento, um pequeno detalhe pode colocar boa parte dessa viagem, ou até mesmo toda a sua viagem, a perder. Vamos dar uma olhada no VT e a gente vai falar sobre isso aqui no estúdio. Uma pesquisa do Ministério do Turismo, realizada em 7 capitais, mostra que cerca de 25% dos brasileiros entrevistados em junho deste ano pretendem viajar nos próximos 6 meses, o que representa o melhor resultado de 2017. A maioria dos viajantes fará seus deslocamentos de avião, o meio de transporte preferido por quase 60% dos entrevistados, leve crescimento em relação ao mesmo período de 2016. Já quando o assunto é hospedagem, mais da metade dos brasileiros devem optar por hotéis e pousadas, enquanto cerca de 35% ficarão em casa de amigos e parentes. Seja lá qual for o destino, o meio de transporte ou o tipo de hospedagem, o que as pessoas esperam é realizar uma viagem tranquila e agradável. Mas o que fazer se surgirem problemas, como perda do voo, extravio de bagagem, roubo de documentos? É isso que vamos ver a partir de agora, aqui no Revista da Cidade. A parte lúdica da viagem é maravilhosa, mas tem a parte burocrática que a gente não pode deixar pra lá também, né? Vamos falar sobre isso? A Lília Moraes está com a gente, ela é guia de turismo e agente de viagem. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Obrigada. Vamos tirar essas dúvidas, né? Afinal de contas, o sonho pode virar pesadelo assim, ó. Com certeza. No estalar de dedos. Como, por exemplo, você não atentar pro horário direitinho do seu voo, caso você vai fazer uma viagem de avião, que tá representando aí uma fatia grande das viagens, né, ultimamente. Porque o preço tem compensado, né? Exatamente. Apesar da história das bagagens, daqui a pouco a gente fala sobre isso também, mas o preço continua compensando, né? A gente está conseguindo fazer mais viagens de avião. E aí, muitas vezes a gente até se programa, mas acontece alguma coisa nos grandes centros, você pega um acidente no caminho, qualquer coisa, acaba se atrasando e perde o voo. O que a gente tem que fazer nesses casos? Se a gente perder o voo, a gente tem que se dirigir para a companhia aérea que a gente comprou e temos que tentar negociar. O que a gente tem que deixar bem claro é que a companhia não tem obrigação de colocar a gente no próximo voo. Ah, é? Mas, assim, o que é claro, o que é certo, é que o próprio passageiro deve arcar com os custos de uma outra viagem. Isso vai ter custo, você não vai pagar só a diferença, você tem que comprar uma nova passagem? Como é que funciona? Na teoria, você tem que comprar uma nova passagem, é o que a lei manda, mas as companhias aéreas normalmente negociam. Se tiver lugar no próximo voo, ela vai te colocar, ela vai fazer o máximo possível para poder agradar o cliente. Então, e no caso de perda de conexão, a gente tem que agir da mesma forma? Acontece muitas vezes da gente pegar uma conexão com um horário muito apertado, não dá tempo de recolher as malas, ela não vai direto, a gente tem que pegar as malas aqui, entregar, fazer o check-in novamente. Se eu perder uma conexão, o procedimento é o mesmo? O procedimento é o mesmo e nesse caso é mais fácil a negociação. Ah, é? Na conexão é um pouquinho mais fácil a companhia aérea te colocar no próximo voo. Então você tem que se dirigir na companhia aérea e conversar, explicar que você perdeu a sua conexão e eles provavelmente vão te colocar no próximo voo. Porém, em todos esses casos, o que a gente deve fazer, a dica é, você tem que se programar para chegar em voos domésticos, né, dentro do país, pelo menos 2 horas de antecedência e em voos internacionais de 3 a 4 horas de antecedência. E quando você for comprar uma passagem que tiver a conexão, fique atento para você comprar uma que tenha uma conexão de pelo menos umas 2 horas. 1 hora só nunca, 1 hora só é muito pouco para que você, porque na maioria das vezes você tem que pegar a mala e transferir para o outro, e 1 hora só quase nunca vai dar tempo de você fazer isso. Então, para você evitar dor de cabeça, né? Se tiver com criança, então, você pode colocar um tempinho ainda mais estendido para essa conexão, ou para você chegar antes no aeroporto, né? Porque tudo pode acontecer com eles, tudo pode acontecer. Então é bom a gente ter tranquilidade nessa hora, né? Para não começar a viagem logo de cara estressado. Outra coisa que pode acontecer é perda de cartões de banco, perda de dinheiro, perda de documentos importantes como passaporte. Uma amiga me contou na semana passada que ela estava na Alemanha ou Itália, não me lembro, acho que Itália. E, por incrível que pareça, a gente na Europa tá assim, ó, de batedor de carteira. O pessoal, ó... Não é só aqui. Não, assim, você não vai ser abordado como aqui com uma arma na cara, né? Acontece lá furto com uma frequência impressionante. De repente, sua carteira desaparece do seu bolso, você deixa a bolsa ali vacilando, acha que tá no lugar mais seguro do mundo, né? Foi roubado na Itália, assim. Mesmo? Olha lá.
deixa a bolsa pendurada na cadeira, quando você vai pagar a conta, cadê? O que tem que fazer? Imagina o desespero que dá perder o passaporte num país diferente do nosso, Primeiro a gente vai falar do passaporte. Sim. Se você perdeu o seu passaporte no exterior, o que você tem que fazer? Você tem que procurar uma delegacia, uma autoridade local para você fazer um boletim de ocorrência. E em posse desse boletim de ocorrência, você tem que procurar um serviço consular. Então, você tem que procurar um consulado ou uma embaixada na cidade que você estiver, munido desse boletim de ocorrência da perda, e você tem que solicitar, então, em 2 casos. Se você for seguir viagem, você vai precisar de um novo passaporte. Então, você solicita que te façam um novo passaporte. Isso vai ter um custo para você de $160. Você vai pagar esses $160 e eles têm de 7 até 15 dias para te fornecer esse outro passaporte, então, o que é uma dor de cabeça. Provavelmente vai gerar um custo também com estadia, você precisa se preparar para isso, porque de repente você não estava pensando em ficar naquele lugar tanto tempo. Mas em muitos casos você consegue até no mesmo dia. Ah, é mesmo? Mas é um passaporte transitório, né? Ele é um passaporte que tem uma validade menor. Temporário. Quando você chegar no Brasil de novo, precisa regularizar a situação. Isso, exatamente. Mas se você estiver voltando para o Brasil, aí então fica mais fácil. Eles vão te dar somente uma autorização de retorno para o Brasil. Essa autorização não tem custo nenhum, então ela vai servir somente para você conseguir retornar para o Brasil. Então, depende do caso. E, de repente, se eu estiver num país que não tenha um consulado brasileiro, o que eu tenho que fazer? Aí você tem que procurar esse consulado num país vizinho. Um país mais próximo. Um país mais próximo. A dor de cabeça vai aumentar um pouquinho. Lembrando também que esse passaporte novo que você vai ganhar, ele não tem o visto, ele vai ser um passaporte zerado. Sim. Então, se você estiver pretendendo ir para um país que você precise de visto, você vai ter uma dor de cabeça bem grande. Aí você vai ter que voltar para o Brasil. Porque você não tem o visto, então isso eles não vão te fornecer. Vamos falar de cartões de banco e dinheiro, então, o que a gente tem que fazer? Cartões de banco e dinheiro. Se você perdeu o dinheiro o dinheiro, você vai ter que pedir para alguém no Brasil te mandar o dinheiro por uma firma especializada, né, e ir no escritório dessa firma especializada e retirar esse dinheiro. Cartões de banco. Você tem que ligar para o banco, para aquele número de emergência do banco, e imediatamente você tem que informar que esse cartão foi perdido ou roubado, para que eles cancelem imediatamente esse cartão. E também é sempre bom que você faça um boletim de ocorrência, porque se alguém usar esse cartão no seu nome, você está protegida, né, você está protegida com esse documento. Mas a melhor coisa mesmo é tomar muito cuidado com a documentação, com o dinheiro e com o cartão que você está levando. E para isso também existem formas da gente se proteger. Existe uma pochetezinha, né? A gente não gosta do nome, né? Mas é o que resolve nessas horas, que ela fica bem coladinha ao corpo, né? É um lugar bacana para a gente levar passaporte quando precisar, né? Exatamente. As dicas são, sempre que você sair com dinheiro, não saia com dinheiro todo num lugar só. Você deve espalhar o dinheiro em vários lugares, distribuir. Então, você saia com dinheiro somente necessário para você usar naquele dia, comida e tal. Reserve um pouco no cofre do hotel que você estiver. E mesmo o dinheiro que você usar na rua, guarde um pouco na sua bolsa e um pouco nessa doleira que a gente chama, que vai embaixo da roupa. Né? A doleira é muito mais bonitinho que pochete. E a mesma coisa você faz com o seu passaporte. Uma dica muito boa é que quando você sair daqui, você saia com xerox autenticada de todos os seus documentos. Cartão, passaporte, identificação, essa é uma dica seguro, muito boa, que você tenha um xerox autenticado de todos esses documentos. E guardado na sua bagagem. Mais de um. Um você deixa no cofre do hotel, um você carregue com você na doleira, separado daquela da bolsa, e um você deixe com seus parentes no Brasil. Porque se acontecer uma zebra e você perder todos que você levou para o exterior, alguém do Brasil vai poder te mandar via e-mail. Mas as autenticações brasileiras, elas servem lá fora? Eles aceitam um documento autenticado no Brasil como um documento oficial? Não, eles não aceitam, mas depende. Se você tiver... isso, a gente está falando de viagem em geral, não só lá fora. Sim, dentro do Brasil. Brasil. Então, se você estiver dentro do Brasil, vai aceitar. Se você tiver, por exemplo, se você precisar apresentar isso para um banco, mesmo que seja o Banco do Brasil, fora do Brasil, você vai ter uma facilidade maior. Então, é sempre bom que esse documento esteja o máximo possível perto daquilo que as pessoas aceitem como documento. Quem pode te ajudar, né? Tá Isso, certo. Exatamente. Bom, vamos falar agora de outro pesadelo que muita
muita gente já enfrentou e quem não enfrentou ainda reza para nunca acontecer consigo, né? Que é o extravio de bagagem. Oh, meu Deus. Ainda que na volta é um pouco mais complicado, mas e na ida, né? Como proceder? Tô lá na esteira esperando, todo mundo foi embora, fiquei lá sozinho e minha mala não veio. O que eu tenho que fazer? Você tem que ir direto no balcão da companhia e você tem que relatar esse fato. Provavelmente por escrito, eles vão te dar um formulário. Se não tiver esse formulário, você relata por escrito que a sua bagagem foi extraviada. Muita gente pensa que você só tem direito de fazer isso enquanto você estiver dentro do aeroporto. Não é assim. Mesmo depois que você saiu do aeroporto, você ainda tem o direito de comunicar esse extravio de bagagem e isso vai ser ressarcido para você de alguma maneira. Viagens nacionais, eles têm 7 dias para te devolver essa bagagem e viagens internacionais têm 21 dias para te devolver essa bagagem. Tá. A dica é, nunca viaje sem o que você precisa realmente na mala de mão. Tá. Na mala de mão é sempre bom kit que você leve um kit de sobrevivência. Tá, apesar de não poder em viagem internacional ficar levando a parte líquida, não, né? Não, isso não, mas pode, mas assim, você compra uma mudinha de roupa, os seus documentos, aquilo que você precisa realmente, que seja essencial, você leve na sua bagagem de mão. Eu já ouvi dicas também de pessoas dizendo o seguinte, quando você leva 2 malas, podemos entrar nesse assunto também agora, né, que reduziram a quantidade de quilos que a gente pode levar, para ajudar, né, lógico. Em vez de colocar, por exemplo, tô fazendo uma mala aqui de calça, blusa, não sei o quê, a outra de roupa íntima, de biquíni, de meias e afins. Em vez de fazer essa divisão, dá mais trabalho, lógico. Mas fazer a mala como se ela fosse uma mala equivalente uma da outra. Sim. Colocando looks separados, por exemplo. Looks completos, né? Nas 2 malas. Porque se uma das 2 malas de repente vier uma só, você não tá totalmente a pé, né? Com certeza. É uma boa dica. É uma boa dica também. Uma boa dica. Vamos falar dessa história agora? Porque as empresas de viagem aqui, em parceria com a ANAC, né? Ficaram aí falando pra gente um tempo atrás que eles iam reduzir, né, a quantidade de quilos que a gente podia levar, né? Que é a franquia. E que a gente ia ter que pagar pelas malas nos voos domésticos também, né? Pela bagagem, seja ela na pesagem que for, com a prerrogativa de que a gente ia ter um desconto, ia ter um preço reduzido nas passagens aéreas. Esse desconto eu não sei onde é que foi parar. Cadê o desconto? Porque ninguém viu, né? Cadê o desconto? Agora, o custo da bagagem já veio. Então é bom a gente deixar muito claro para as pessoas que tem um período, se não me engano, abril, quem comprou passagem antes disso, nos voos internacionais, ainda pode levar 32 quilos, dois volumes de 32 quilos, é isso? Ainda pode, Isso era o que era permitido até então, até essa nova lei. E agora, como é que ficou? Então, agora a gente teve uma redução nesse peso, né, de bagagem. Continua sendo 2 volumes, mas agora 23 quilos, sendo 2 volumes, mas de 23 quilos. Isso nos casos de viagem internacional. Internacional. E dentro do Brasil? Dentro do Brasil também teve uma redução, era permitido antigamente 23 quilos, né? E agora a gente... Mas era um volume só? Era um volume só. Agora a gente paga por qualquer volume, é isso? A gente paga por qualquer volume, você só pode levar a sua mala de mão. Que também tem um limite, né? De quanto? Também tem um limite de 10 quilos. 10 quilos, né? E eles estão muito chatos com essa coisa da mala de dentro do avião também. Ouvi várias histórias de que você pode levar 2 volumes, uma bolsa e uma malinha, né? Se você chegar com o 3º volume, pode ser uma carteirinha desse tamanho, eles vão mandar você guardar. Exatamente. Então tem que tomar um cuidado gigante. Muito cuidado na hora de você preparar a sua mala. Chato! Gente, tá ficando chato demais viajar, que loucura! Bom, dentro do Brasil, a gente costuma ter destinos quentes, destinos frios, a gente tem uma variedade muito grande de destinos, de espaços. Que dica que você daria para quem está indo para esses lugares hoje? Olha, o Brasil tem lugares para todos os gostos, para todos. Então, a minha dica é assim, conheça o Brasil. Vá para qualquer lugar, mas se programe antes. Tá. Principalmente se você for viajar com crianças. Sim. Crianças também a gente precisa pensar bem quando a gente vai viajar com criança, porque precisa de autorização. Se tiver com ambos os pais, você precisa de um documento que comprove esse parentesco. Grau de parentesco. E no passaporte não tem, né? O passaporte novo não tem. Então, se você estiver dentro do Brasil, você precisa de uma identidade, da identidade da criança, ou então da certidão de nascimento, que existe essa comprovação. Se você for viajar para o exterior, o passaporte não basta também, porque não tem essa comprovação. Tá. Então, se a criança estiver acompanhada dos dois, de ambos os genitores, não tem problema. Mas se estiver acompanhado de um só, o outro precisa da autorização por escrito, né, para que um dos pais só possa viajar com a criança. Então, precisa ter bastante cuidado. Uma última dica que eu ia te pedir. Claro.
Porque a gente sabe que brasileiro ainda é muito barrado na entrada de alguns países, né? Alguns países têm ainda mais preconceito, porque existem pessoas que querem, que estão intencionadas em ficar, né? Com o intuito de fazer turismo, acabam querendo entrar no país para ficar, para trabalhar, etc. E desconfiadas disso, as alfândegas ali acabam segurando aquela pessoa. Como é que a gente pode passar segurança na hora que a gente está entrando naquele país, para aquele agente, para realmente comprovar que a gente está indo com a intenção que a gente se propôs, no caso, o turismo, para não ter problema? Provavelmente eles podem te pedir que você mostre que você tenha dinheiro para se sustentar durante os dias que você vai permanecer no país. Sim. Que você dê o endereço do hotel ou do convite da pessoa que você vai ficar na casa, se for o caso. Às vezes eles veem até o seu Facebook. Eles estão olhando até Facebook? Até Facebook. Se tem alguma coisa no seu Facebook que fale para eles que você está mentindo. Dizendo bye bye Brasil. Que você vai para lá com a intenção de trabalhar, enfim, e não só de turismo. Então, a dica é, seja o mais claro possível. Não minta, porque é muito provável que ele vai descobrir que você está mentindo. Então, ele pode te pedir coisas para verificar a veracidade daquela dica que você deu, o que você vai estar fazendo lá. Então, se você vai participar de algum congresso, de alguma coisa, mostre que você vai fazer isso, enfim. O máximo possível, seja clara com Existe uma lista, um ranking dos países que mais costumam barrar os brasileiros? A Espanha estava meio chatona com a gente um tempo atrás. Eu acho que os Estados Unidos, a Espanha, a França, são os países, na verdade, são os países mais procurados por quem vai morar e trabalhar, por quem quer ir morar e trabalhar. Então, eles ficam mais espertos na hora da entrada. Tá bom. É bom a gente ficar atento, então, né, gente? Afinal de contas, viajar é muito bom, mas ninguém quer ter dor de cabeça. A gente quer voltar com história boa pra contar, né, Lilian? E não com histórias de problemas, cuidado, né? A gente consegue ter uma viagem ótima sem intercorrência nenhuma. Com certeza. Deixa eu agradecer mais uma vez a Lilian Moraes, que é guia de turismo e agente de viagem. Esteve com a gente hoje esclarecendo dúvidas importantíssimas na hora de qualquer tipo de viagem, tá? Vou deixar o e-mail também. Se ficou alguma dúvida, escreve direto para Lilian Pulga Moraes, é isso? Isso. Lilian Pulga Moraes, tudo junto, Lilian com N, tá? lilianpulgamoraes@gmail.com. Obrigada, meu anjo. Obrigada, até a próxima, pela oportunidade. Muito Ótimo obrigada. Dia, para muito você bom. também. Obrigada.